são dias de depararmos com a idolatria do nosso coração. Eu olho aqui para Isaías 6 e vejo uma realidade aqui. Um homem de Deus, usado pelo Senhor, mas que ainda talvez não enxergava a realidade do seu coração. E quando ele se deparou com a glória do Senhor, a santidade do Senhor, ele também viu o quanto ainda ele era pecador, o quanto ainda estava longe de Deus. O fato de Deus usar Isaías não quer dizer que ainda não havia coisas dentro dele a serem arrancadas. O fato de Deus usar Isaías não queria dizer que ainda não havia idolatria, ainda não havia impurezas em seu coração. Isso é revelado no momento que ele vê Deus. Ele diz: ai de mim, porque eu vi o rei e eu sou um homem de lábios impuros. Ele reconheceu o seu pecado diante de Deus, reconheceu a situação do seu coração. E eu acredito que são dias, e é por isso que o Senhor está nos convocando nesses dias para um tempo de jejum e consagração, porque é nesse lugar onde vamos ver os olhos do Senhor, vamos ver o Senhor, e Ele vai dizer: você não é tão bom quanto você achava que era, você não é tão santo como você achava que era, você ainda tem coisas a serem arrancadas de você, que talvez as vendas nos teus olhos não estavam te permitindo enxergar. A religiosidade, o quanto nos achamos santos, o quanto achamos que estamos bem, nos impedem de enxergar a realidade, a idolatria do nosso coração. Ele viu o Senhor e caiu em si. Ele gritou. A palavra diz aqui: então gritei, ai de mim, estou perdido. Olha isso, um homem, um profeta do Senhor, usado pelo Senhor. Se você vê aqui nos primeiros capítulos, Isaías estava liberando palavra profética de julgamento para as nações. Um homem de Deus usado pelo Senhor para liberar sentenças de condenação e julgamento sobre as nações que se rebelavam contra o Senhor. E aí ele olha para Deus e ele fala: ai de mim, estou perdido. Ele também viu a condenação do seu coração, a podridão do seu coração. E nós precisamos desse encontro. Nós precisamos desse olhar para Ele, a santidade, a glória dEle, porque isso vai nos fazer cair na real, o quanto ainda estamos longe do Senhor, o quanto ainda não amamos o Senhor como dizemos e cantamos, o quanto ainda não somos tão santos como achamos, o quanto ainda não buscamos o Senhor de todo o coração, o quanto ainda somos rasos no Senhor, rasos no amor do Senhor. Eu estou me deparando com isso esses dias. É interessante que o jejum vai levar você a ver a pior versão de si mesmo. O monstro que está em ti, ele começa a sair. O fato de você negar o prazer da comida à tua carne faz com que o monstro que habita aqui, que está escondidinho enquanto você ainda dá comida para ele vem para fora. Nesses poucos dias de jejum, eu já estou vendo ele vir, eu já estou vendo o monstro sair para fora, eu já estou vendo meus pecados sair para fora, porque o jejum revela o nosso coração, o jejum revela o quanto ainda nosso ventre manda em nós, é o nosso Deus, nosso estômago ainda é nosso Deus. E o estômago não fala somente de comida, mas a comida revela nossas vontades, nossos desejos, o quanto nós ainda dizemos assim: eu quero, então eu faço. Eu quero, eu vou atrás. Eu quero isso, eu vou atrás. Quanto nossas vontades ainda são o nosso Deus. Quanto ainda somos controlados pela nossa carne. E vou te falar, se você não está vendo o monstro que é em você, talvez você está jejuando errado. Porque o jejum faz isso. O jejum traz à tona a nossa carnalidade. O jejum traz porque o jejum não é simplesmente como o Gessé mandou no grupo, né?
Não é simplesmente parar de comer, não é uma dieta, não é vou fazer um jejum aí, vou parar de comer e pronto, vou ficar o tempo inteiro tranquilo. Não, o jejum, você abre mão da comida para ir até o Senhor e ter esse encontro aqui que Isaías teve com ele. Ir até o Senhor até que os seus olhos se abram e você grite: estou perdido, cara, estou perdido, estou condenado, estou em pecado. Me deparei com isso. Vamos nos deparar com isso. E o dia que o Senhor abrir os nossos olhos, nós vamos ver o Senhor e ver o quanto ainda estamos longe dele, quanto ainda não estamos tão interessados, quanto ainda ouvimos semana após semana o que tem sido falado aqui, mas ainda não estamos tão interessados. Se vier uma proposta boa aí, a gente aceita e vai embora. Se vier uma proposta boa de emprego, a gente aceita e vai embora, porque a gente não está interessado com aquilo que o Senhor está fazendo. O nosso sustento é a prioridade, nosso dinheiro é a prioridade, a comida é a prioridade, nossas vontades são prioridade. As boas propostas que vêm provam o coração. O Senhor esses tempos falou para mim, eu falo para a galera que anda mais próximo, o Senhor um dia chegou para mim em um tempo de oração e disse assim: ó, Joey, eu provo o coração de vocês o tempo inteiro, e a maioria das vezes vocês são reprovados. Vocês não percebem que eu estou provando vocês, mas eu estou provando o coração de vocês o tempo inteiro. E a gente acha que Deus prova o nosso coração só nos momentos difíceis. Não, Deus vai provar o nosso coração também na abundância. Deus vai provar o nosso coração em boas propostas. Deus vai provar o nosso coração se a gente, diante de uma boa oportunidade que vai, no final vai nos afastar dele, a gente vai aceitar a boa oportunidade, porque no final, cara, o meu sustento é prioridade, né? Minha casa, sustentar os meus filhos, e isso é prioridade. De fato, nós temos que trabalhar e sustentar a nossa casa, mas se essas coisas nos tiram do Senhor, eu creio que isso, na verdade, é uma idolatria do nosso coração. Todas essas coisas o Senhor vai nos revelando enquanto jejuamos e nos consagramos. Nós precisamos nos deparar com isso. Nós precisamos nos deparar com a glória, com a santidade do Senhor. Precisamos ver o quanto ainda não amamos Ele. A verdade é que nós cantamos que amamos, mas não amamos Ele de verdade. Talvez gostamos dEle, simpatizamos com Ele, mas amar de verdade, talvez nós ainda não amamos. E o Senhor é bondoso, o Senhor é paciente, o Senhor é misericordioso. Ele espera e Ele nos atrai o nosso coração. Semana após semana Ele vai nos atraindo, semana após semana Ele vai falando, vai tocando, vai nos despertando. Mas cabe a nós dar uma resposta de abandonar os ídolos do nosso coração, abandonar os outros amores, as outras paixões. Esse tempo de jejum e devoção e de consagração é para isso. É para que nós possamos cair na real e dizer: ai de nós, ai de nós. Sabe o que acontece quando nós caímos na real? O Senhor vem e purifica a noiva. Porque Isaías 6 vai dizer que quando Isaías falou isso, ele disse: estou perdido, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. A Bíblia diz assim: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Não havia pecado. Se o anjo disse que o pecado será perdoado, é porque havia pecado. Se o anjo disse que a culpa seria removida, é porque havia culpa. Mas Isaías não estava enxergando. Isaías não enxergava, porque ele estava sendo usado pelo Senhor. Ele estava envolvido com as coisas do reino, estava envolvido com as coisas do dia a dia. Quantos de nós ainda estamos envolvidos com as coisas do dia a dia? A gente vai para a igreja, nós vamos para a igreja de domingo a domingo, semana após semana, envolvidos, mas ainda não percebemos
ou não queremos perceber, ou estamos tapando os nossos olhos para a realidade do nosso coração. Está tudo bem? Não está tudo bem. O Senhor quer abrir os nossos olhos e nos fazer entrar nessa realidade que Isaías entrou. Ele viu a santidade do Senhor, ele viu a glória do Senhor, e ele disse: ai de mim. Mas o Senhor veio com fogo purificador, com brasa viva, e purificou o seu coração, retirou o seu pecado, perdoou o pecado, retirou a sua culpa. Eu creio que quando a igreja abrir os olhos, vai cair em si, vai dizer: nossa, quanta idolatria ainda permeia o nosso coração, quantos amores, quantas paixões, nós não amamos o Senhor, ai de nós, estamos perdidos. Mas o Senhor virá com fogo purificador, com fogo consumidor do Espírito dele, purificará os nossos corações. Mas é por isso que o Senhor está nos atraindo. Eu quero ler esse texto de Êxodo 3, que diz assim, Êxodo 3 não, desculpa, Josué 3. Josué 3, que diz assim: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mantenham a distância de cerca de 90 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. E Josué veio e disse ao povo: santifiquem-se hoje, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Consagrem-se hoje, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. É interessante que Josué, os comandantes de Josué deram uma ordem ao povo: quando vocês virem a arca, saiam de suas posições. Então o povo precisava tomar uma atitude, e o Senhor está nos atraindo nesses dias e dizendo assim: quando vocês, a arca, sabemos, é a presença do Senhor, quando vocês virem a presença passar, e nós estamos vendo o Senhor passando com sua presença, quando vocês virem a presença passar, saiam desse lugar de onde vocês estão, saiam do conformismo, da comodidade, da apatia, da frieza, saiam da mornidão, saiam desse lugar de cegueira e sigam a presença. Ou seja, santifiquem-se, porque amanhã eu vou fazer maravilhas entre vocês. Então eu sinto o Senhor atraindo a gente nesses dias. Por isso que temos ouvido essa convocação de santificação. E eu sempre digo isso, eu sempre repito essa frase de Apocalipse: aquele que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, ouça, ouça. Hoje eu postei, o banner do Instagram ali, da convocação de jejum. Aí um irmão que está lá em São Paulo, que eu conheci faz pouco tempo pelas redes sociais, a gente tem trocado uma ideia, ele mandou uma mensagem para mim e falou: irmão, estamos há 2 meses falando desse mesmo versículo, desse mesmo texto, entendendo isso também, que é tempo de consagração, santificação, jejum, clamar diante do Senhor. Ele falou: cara, que legal que vocês estão ouvindo a mesma coisa. Eu falei: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqueles que têm os ouvidos abertos para o Espírito vão ouvir a mesma coisa, sendo aqui na China, na Índia, no Brasil, aonde for, o Espírito está falando uma única coisa para a igreja. Por mais que somos muitas igrejas, denominações, mas a igreja de Cristo é uma só, e o Espírito está falando uma coisa só: quando vocês virem a presença, sigam e deixem para trás o que vocês estão fazendo. Deixem seus pecados, a mornidão, deixem, saiam de suas posições e sigam-na. Posição, eu creio que o Senhor está falando com a gente da nossa situação, daquilo que ainda nos mantém nesse lugar de frieza, de inércia, de mornidão, de preguiça espiritual,
de focarmos em tantas outras coisas, nos preocuparmos com tantas outras coisas, mas não com o reino do Senhor, a vontade do Senhor. Saiam disso, o Senhor diz. Saiam disso. Saiam desse lugar e sigam a presença. E esse sair e seguir quer dizer o que Josué fala em seguida: santifiquem-se. Então sair e seguir é santifiquem-se. Quando virem a presença passar, santifiquem-se, porque se ela está passando, quer dizer que amanhã farei maravilhas no meio de vocês. Se eu estou permitindo a minha presença passar no meio do povo, é porque amanhã vou fazer maravilhas no meio de vocês. Então quando vocês virem, ouvirem o Espírito falar, santifiquem-se. E santidade não é só abandonar os nossos pecados. Santidade é abandonar tudo que está nos atrapalhando, tudo que é vaidade em nosso coração, tudo que a gente ainda está buscando com todo o coração, ao invés de buscar o Senhor de todo o coração. Que a gente ainda deseja de todo o coração, que não é o Senhor, aquilo que ainda estamos correndo atrás com tanta garra, mas que não é o Senhor. Santificar, consagrar ao Senhor, seguir a presença, é o que Hebreus vai falar, né? Livrem-se dos embaraços e do pecado. Embaraço é tudo que nos atrapalha, que nos impede de seguir o Senhor, nos impede de olhar para Cristo, que talvez nem é pecado, mas está nos atrapalhando como igreja, está nos impedindo de ouvir a voz do Espírito, de olhar para Cristo e seguir em direção a Ele, seguir a presença, para vermos Ele fazer maravilhas em nosso meio. Tem tantas coisas que não é pecado em nossa vida, mas que está nos impedindo de seguir, está nos impedindo de olhar para Ele. Tantas coisas que não é pecado, mas está aqui diante dos nossos olhos, impedindo de ver o que está à frente, que é Cristo e o que Ele está fazendo nesses dias. Tantas preocupações, tanta vaidade, tantas coisas que estamos buscando, tantas coisas que estamos investindo dinheiro, tempo, energia, como igreja, como homens e mulheres de Deus, preocupados com tantas coisas que não tem a ver com o reino. Quando virem a arca, a aliança do Senhor, saiam das suas posições, deixem essas coisas que estão atrapalhando, deixem essas coisas que estão impedindo e sigam a presença, porque eu vou fazer maravilhas entre vocês. A gente sempre fala de coletivo, né? O Gessé fala sempre assim: eu prego para a igreja, né? Mas o coletivo é feito de indivíduos, nós não podemos negar isso. Nós só edificamos um lugar coletivo se cada um das pedras vivas estiver olhando para Cristo. Se cada uma das pedras vivas estiver seguindo a presença, se cada uma das pedras vivas estiver ouvindo o Espírito e se atentando ao que Ele está fazendo. Os indivíduos olhando para Cristo formam um coletivo que juntos estamos caminhando para um único lugar, a vontade do Senhor. Então são dias de olharmos para aquilo que está nos atrapalhando, o que é que está impedindo, o que é que está tomando o lugar do Senhor em nossos corações, o que é que está nos deixando tão cegos, como Isaías estava cego, como Isaías que não via o seu pecado, mas quando ele se deparou com o Senhor, ele disse: sai de mim, estou perdido. E o anjo disse: mas esse fogo, essa brasa purificou e tirou o teu pecado e retirou a culpa. Quer dizer que tinha pecado e tinha culpa. Tinha pecado e tinha culpa. Isaías, um homem de Deus, um profeta do Senhor, ainda tinha pecado e ainda tinha culpa. O que dirá a nós? Nossos olhos estão em outro lugar, nosso coração está em outro lugar, e o Senhor nesses dias está dizendo: santifiquem-se, porque amanhã farei maravilhas entre vocês.
É difícil? Eu mesmo estou me deparando comigo mesmo. Eu mesmo estou me deparando. Hoje mesmo, me deparei comigo mesmo, com a situação do meu coração. Temos que cair na realidade da situação do nosso coração, de que ainda estamos longe do Senhor. Não é porque a gente vem aqui domingo, terça, quinta, essas coisas não nos dizem se estamos perto do Senhor ou não, porque os fariseus estavam o tempo inteiro no templo, o tempo inteiro lendo as escrituras, o tempo inteiro orando, o tempo inteiro ali, o tempo inteiro. Os fariseus, Jesus diz que a nossa justiça tem que ser maior do que os fariseus, para você ver o quanto os fariseus se esforçavam mesmo, para fazer tudo certinho. Mas quando o Senhor veio, ou seja, quando a presença passou diante deles, os olhos estavam fechados, os corações estavam fechados, e eles não reconheceram Cristo, e eles não viram a maravilha que o Senhor fez. Eles não perceberam as maravilhas que o Senhor fez por meio do seu Filho. Eles não perceberam o maior milagre de todos. Eles não perceberam o maior feito de todos, que é o Senhor vir em carne, viver uma vida de homem sem pecar, morrer por nós e ressuscitar por meio do poder do Espírito e se assentar no trono à direita do Deus Pai. Eles não viram isso, porque quando a presença passou, eles não deixaram para trás suas religiosidades. Como a palavra diz, saiam de suas posições e sigam-na. Quando a presença viva, a presença em carne e osso, aquele que é todo poderoso, passou diante deles em carne, eles não perceberam e não deixaram para trás, não seguiram a presença em carne não seguiram. E quando o Senhor fez maravilhas, eles não viram, mas rejeitaram o Senhor, rejeitaram o Espírito do Senhor. Pode acontecer com a gente. O Senhor pode vir, o Senhor pode passar com sua presença, e nós estamos tão envolvidos com as nossas coisas, nós não percebemos o que está acontecendo, não percebemos que os principados e potestades estão nos cegando, os principados e potestades dessa nação estão nos amassando, nos cegando com cansaço, com trabalho, com desânimo, com preocupação. Não percebemos porque estamos tão preocupados com as nossas coisas, e a presença vai passando e vai passar. Nós não vamos perceber as maravilhas que o Senhor vai fazer. Nós estamos falando esses últimos dias de uma batalha espiritual acontecendo nas regiões espirituais, nas regiões celestiais, que os principados e potestades que prendem o entendimento cativo, ele traz cativo a mente, o entendimento do povo dessa nação que não conhece a Cristo, mas a verdade é que também prende o nosso entendimento. Eles conseguem prender o nosso entendimento ainda. É isso que nós não percebemos ainda. É isso que os nossos olhos estão tapados, porque não percebemos o quanto as potestades e principados dessa nação já conseguiram cegar o nosso entendimento, já conseguiram cegar os nossos olhos, já conseguiram construir fortalezas em nossas mentes. É só percebermos o quanto estamos preocupados com a nossa vida. É só percebermos o quanto estamos preocupados com o que comer e beber, aquilo que Jesus disse que não precisamos nos preocupar. É só perceber o quanto corremos atrás da vida, quando Jesus disse assim: aquele que procurar viver, ele vai morrer. Mas aquele que morrer por causa de mim, ele viverá. Aquele que perder a sua vida por mim, viverá. Mas aquele que ganhar a vida vai morrer. Nós estamos vivendo, tentando ganhar a vida, dia após dia, preocupados, desesperados, ansiosos. A verdade é que isso é um sintoma do que já aconteceu em nós.
Os principados e as potestades já nos cegaram, já construíram uma fortaleza em nossa mente. E nesses dias, esse jejum, essa convocação é para isso, é para que essas fortalezas sejam destruídas por meio do poder do Espírito, por um abrir de olhos, para que vejamos a Cristo, caiamos em nós. Ai de mim, ai de nós como igreja, mas o Senhor venha e purifique os nossos corações e nos liberte desse cativeiro, para que possamos libertar essa nação. Como igreja, possamos libertar essa nação que está presa, seu entendimento está preso. O Senhor vai fazer por meio da igreja. O Senhor decidiu libertar Portugal por meio da igreja. Mas como é que o Senhor vai fazer se a própria igreja está presa? Se a própria igreja está enlaçada? Se a própria igreja tem um entendimento fechado? Por isso que o Senhor está dizendo: a minha presença está passando. Percebam, sigam. E esse sigam é: santifiquem-se. Coloquem a minha vontade, o meu reino em primeiro lugar, a minha palavra, a minha presença em primeiro lugar, porque eu vou vir e fazer maravilhas em meio de vocês. Eu entendo que essas maravilhas que Ele vai fazer é o que Ele fez em Isaías. Ele veio com fogo, aquela brasa, eu creio que é um sinônimo para o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor que vem como brasa viva, purificando os corações e empoderando a igreja, para purificar o coração da igreja, para que a igreja agora pura, agora uma igreja cheia do Espírito, vá para a nação e liberte a nação. Até porque, se você continuar lendo, olha isso aqui, vamos ler Isaías 6, olha para mim o quanto é claro o Senhor fazendo isso aqui, em Isaías e apontando para a igreja. Isaías olha para Deus, vamos construir aqui. Isaías olha para Deus, ele vê Deus, vê a sua santidade, ele vê a sua glória, ele cai em si e diz: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, estou perdido. Senhor, vem com brasa viva e purifica o seu coração. Olha em seguida o que o Senhor fala, versículo 8: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Agora Isaías, cheio do Espírito, com o coração puro, ele pôde dizer: eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E o Senhor disse: vá e diga a esse povo. O Senhor enviou Isaías para o povo. O Senhor virá, quando olharmos para Ele, quando os nossos olhos se abrirem, Ele virá com o fogo consumidor, o fogo purificador, assim como aconteceu com Isaías. Aí o Senhor nos lembrará de algo que Ele já disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. O Senhor nos lembrará do quem enviarei, agora cheios do Espírito, purificados, com os olhos abertos. A igreja dirá: eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a Praga, envia-nos a Portugal, para libertar esse povo, para libertar essa nação. Envia-nos. Consegue entender quanto é necessário que a igreja olhe para Ele, se depare consigo mesmo, seja purificada por meio do Espírito, e após isso enviada para o mundo? Esse é o processo. E para isso o Senhor diz: quando virem a minha presença, deixem para trás o que vocês estão fazendo. Deixem para trás as suas preocupações. Deixem para trás os seus ídolos, seus amores, suas paixões, suas vontades. Sigam a presença, porque eu vou fazer maravilhas no meio de vocês, e através de vocês eu vou libertar esse povo. Estamos diante desses dias. São dias de a gente perseverar em estar diante dEle, percebendo que enquanto perseveramos, as potestades também vão perseverar. Os principados também vão perseverar em resistir à igreja. Mas a palavra diz, como temos dito nesses dias, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas contra que igreja? Uma igreja cheia do Espírito. Uma igreja cheia do Espírito, purificada pelo Espírito. Uma igreja que caiu na real, que percebeu a idolatria do seu coração e se
se rendeu ao Senhor e o Senhor pôde vir para purificar essa igreja. O Senhor quer fazer maravilhas no nosso meio através de nós, e eu creio que vamos viver isso. Mas são dias de talvez cair na real, talvez não. São dias de cair na real. São dias de perceber e confessar ao Senhor que não amamos Ele de verdade como dizemos e cantamos. Não é feio reconhecer isso. É tudo que o Senhor espera, que a igreja reconheça que ainda não o ama de todo o coração, ainda não busca Ele de todo o coração, ainda não deseja o Senhor de todo o coração, ainda não anseia pelo Senhor e sua presença de todo o coração, que ainda tem outros amores em nossos corações, outras paixões, que ainda tem ídolos em nossos corações que estão controlando a nossa vida, onde nosso coração se dobra a esses ídolos. Mas quando reconhecermos, ao vermos a sua presença, reconhecermos essas coisas e abandonarmos elas, o Senhor virá e purificará a sua igreja e fará maravilhas por meio do derramar do Espírito sobre nós. Então vamos perseverar, irmãos. Sabe qual que é o primeiro pensamento que passou hoje ao me deparar comigo mesmo? Eu vou parar de jejuar, porque talvez é muito pesado olhar para si mesmo, para a realidade do nosso coração. E às vezes a gente quer voltar para a cegueira, para a gente não ter que lidar com isso aí. A gente quer voltar muitas vezes para a cegueira, para a gente não ter o trabalho de lidar com as idolatrias do nosso coração, com aquilo que ainda está aqui escondidinho pela religiosidade, de vir à igreja de domingo a domingo, vir os turnos, mas nunca lidar com aquilo que está aqui dentro. Hoje a vontade que veio diante daquilo que eu vi em mim mesmo, foi, cara, eu vou parar de jejuar, porque se eu parar de jejuar, então eu vou voltar para a minha carnalidade, os meus olhos permanecem fechados, e está tudo bem então, está tudo bem. Hoje é quinta, domingo tem o culto, sábado tem o turno de oração, estou aqui e vamos vivendo, e a glória nunca vem, a presença nunca vem. Antes da glória vir, os corações precisam se alinhar. Antes da glória vir, o Senhor exige: santifiquem-se, porque amanhã eu vou fazer maravilhas. Então o Senhor não disse que vai vir para santificar, o Senhor disse que é para santificar, para Ele vir com sua glória. Mas para isso precisamos buscar e olhar para Ele, porque ao olharmos para a sua santidade, para a beleza da sua santidade, a gente vai se arrepender de verdade. São dias de cair na real, olhar para nós mesmos e não fugir do que vimos. Vai ser feio o que vamos ver, mas é importante lidarmos com isso. Só tem uma maneira de lidar: vou me deparar comigo mesmo e eu vou fazer o que Isaías fez. Ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ou seja, Isaías reconheceu o seu pecado, e por reconhecer o seu pecado, o Senhor pôde purificar o seu coração. Eu creio que são dias disso, reconhecermos as idolatrias dos nossos corações, para que o Senhor venha e purifique, e aí Ele venha e derrame sua glória. Amém? Vamos orar. Ficar de pé. É difícil, irmãos. É difícil. É mais fácil nem jejuar, mais fácil nem se envolver com aquilo que o Senhor tem dito para essa casa, porque isso vai nos deixar no nosso cantinho. Mas se há em nós um pingo de desejo, de transformação, de ver o Senhor vir com sua glória e transformar essa nação, então vamos nos envolver com aquilo que o Senhor está nos direcionando. Amém? Eu te encorajo a se envolver com o jejum que a gente está fazendo nesses dias. Não sei se todo mundo está fazendo, se todo mundo está engajado, mas eu te encorajo a se engajar. É o melhor que você pode fazer. É o melhor como igreja que podemos fazer. É nos envolvermos nisso, nos deparar conosco mesmo, para que o Senhor venha e nos purifique. Senhor, nos constranja, Senhor.
Nos constranja, Senhor. Abra os nossos olhos nesses dias, Senhor. Como precisamos, Senhor, olhar para Ti. Como precisamos olhar para a Tua santidade. Como precisamos olhar para a Tua santidade, para a Tua beleza, para a Tua pureza. Como precisamos olhar para a Tua glória, Senhor. A Tua palavra diz que por meio do sangue de Cristo, nós agora podemos acessar, temos acesso à sala do trono, à sala da glória. Nós queremos acessar esse lugar, Senhor, por meio do sangue do Teu Filho, porque nesse lugar veremos a Tua santidade. E ao vermos a Tua santidade, reconheceremos as idolatrias, os pecados, o que ainda está controlando o nosso coração. E o Senhor purificará a Tua noiva nesses dias, por meio do Teu Espírito, para que o Senhor possa vir e derramar a Tua glória sobre nós, fazer maravilhas em nosso meio, e por meio da igreja, o Senhor salvar essa nação. Nós queremos nos comprometer com isso, Senhor. Não vai ser fácil, mas nós queremos nos comprometer com isso. Nós queremos olhar para Ti. Nós queremos olhar para Ti. Queremos, Senhor, negar a nós mesmos, negar a nossa carne. Nós queremos reconhecer o pecado em nosso coração e nos arrepender diante do Senhor. Venha, Senhor, venha e constrange nossos corações. Nos atraia nesses dias. Nos atraia com cordas de amor. Nos atraia com cordas de amor, Senhor. Nos atraia quebrantando os nossos corações. Vem com Teu Espírito e quebrante os nossos corações. Quebre a frieza dos nossos corações. Quebre, Senhor, a inércia. Retire a inércia, a frieza, a preguiça espiritual, Senhor, dos nossos corações. Retire, Senhor. Retire, Senhor, tudo que nos impede de olharmos para Ti, as escamas dos nossos olhos, os véus da religiosidade que nos impede de ver Cristo e ver a Tua santidade. Nos faça olhar para Ti. Abra os olhos da Tua igreja, abra os nossos olhos, quebrante os nossos corações, nos arrebate a Ti, Senhor. Dobra os nossos corações nesses dias e nos encha do Teu Espírito, Senhor. Nos ajude, purifique os nossos corações, purifique os nossos corações por meio do fogo consumidor, do fogo purificador do Teu Espírito sendo liberado e derramado em nosso meio, Senhor. Purifique a Tua noiva, purifique essa igreja, purifique as nossas casas, nossos casamentos, nossas famílias. Purifique, Senhor, nossos relacionamentos, purifique nossos pensamentos, nossos olhos, purifique nossos corações e as intenções dos nossos corações, Senhor. Senhor, nós queremos, Senhor, seguir a presença. Nós não queremos deixar passar, Senhor, a hora, a visitação, o momento da visitação. Quando o Senhor passar, nós queremos deixar tudo para trás e seguir o Senhor, nos santificando, consagrando a nossa casa a Ti, para que o Senhor venha fazer maravilhas, derramando o Teu poder, a Tua glória na Tua igreja, para que essa nação seja tocada e liberta da manipulação dos potestades e principados, do controle das potestades e dos principados, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, faça em nós e por meio de nós. Faça em nós e por meio de nós, Senhor. Liberta primeiro os nossos pensamentos, liberta a nossa mente, rompe, Senhor, o cativeiro dos nossos corações, dos nossos pensamentos. Rompa, Senhor, com aquilo que o inimigo ainda tem controlado nossa mente, nossa casa, nossas famílias, nossos corações. Aquilo que o inimigo ainda tem criado uma fortaleza em nossas mentes. Venha rompendo as fortalezas em nossas mentes, para que possamos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, se dobrando à vontade do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Venha, Senhor, nesses dias de jejum, Senhor, e nos faça deparar conosco mesmo, Senhor. Faça-nos nos deparar conosco mesmo, com o pecado, com a idolatria, com os amores, as paixões dos nossos corações, com as preocupações, com as vaidades dessa vida. Mas ao nos depararmos com tudo isso, venha nos purificar, Senhor. Venha nos libertar de nós mesmos. Venha arrancar o nosso coração dessas coisas.
Venha levar nossas mentes, nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, Senhor. Venha incendiar os nossos corações com amor por Ti. Nós queremos Te amar de verdade. Nós queremos Te buscar de todo o coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Esse é o nosso clamor. Esse é o nosso clamor nesses dias, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor.